Nós vamos ler Gênesis 9, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 19. Gênesis 9, do 1 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que rasteja sobre a terra, e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós, e serão entregues às vossas mãos. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a planta verde, eu vos dei tudo. Mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, eu o cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. Porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas frutificai e multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Deus também disse a Noé e a seus filhos: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado e com todo animal selvagem, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, faço a minha aliança convosco, todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança, que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo, de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: este é o sinal da aliança que firmei entre mim todas as criaturas sobre a terra, e todas as criaturas sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, mas vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar aos nossos corações. Pai, pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor já tem ministrado em nossos corações através das canções, tu possas agora, ó Pai, também ministrar através da tua palavra. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti, que o nosso coração esteja aberto para a Tua palavra, nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor deseja falar. Nós oramos assim, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Amados, só recapitulando, para aqueles que de repente não estavam aqui no último domingo, se você puder, por favor, volte aí um pouquinho na sua Bíblia. Nós estamos vindo, na verdade, desde o capítulo 1 de Gênesis, mas a partir do capítulo 6, é importante que eu fale algumas coisas só para você poder se situar no capítulo 9, antes da gente mergulhar, propriamente no texto. No capítulo 6, Deus toma a decisão, por conta da corrupção do homem, de enviar um dilúvio sobre a terra. No capítulo 7, a palavra vai nos dizer que Deus então manda que Noé e sua família entrem na arca, e o dilúvio vem sobre a terra e extermina
toda a raça humana, todos os homens da terra, bem também como todos os animais, todos os seres vivos que não entraram na arca. No capítulo 8, nós vemos como Deus preservou Noé e a sua família ali dentro da arca e a paciência que Noé precisou ter ao longo de 1 ano, esperando até o momento de então receber a ordem do Senhor para sair da arca. Quando nós chegamos no capítulo 9, Noé então já saiu da arca e agora Deus vai estabelecer uma aliança com Noé. E essa aliança vem como um sinal, toda vez que Deus manifesta a sua aliança dele com o seu povo ao longo da Bíblia, Deus sempre traz um sinal, para marcar essa aliança. E dessa vez é o primeiro momento onde isso mais aparece na Escritura, que é justamente no sinal do arco-íris. Então, após aquela chuva, após todo aquele dilúvio, aparece então o arco nos céus como um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Nesse capítulo, nessa parte do capítulo que nós acabamos de ler, nós vamos ver algumas instruções de Deus sobre determinadas áreas da vida do homem. Então, Deus vai instruir esse homem agora como ele deve se portar, depois de tudo aquilo que aconteceu, instruções claras, uma aplicação clara, e essas aplicações servem não apenas para Noé e os seus filhos, ou para os animais que saíram da arca, mas serve para toda a humanidade. Então, são declarações de Deus não apenas para Noé e sua família, mas entendendo que Noé e sua família naquele momento representam a raça humana, aquelas 8 pessoas que foram preservadas representam agora toda a raça humana, essas mesmas instruções servem para nós também. E isso vai ter como, além dessas instruções, vai ter como evidência esse sinal de Deus, para que essa aliança de Deus possa ser lembrada pelo homem ao longo de toda a eternidade. Então, imagina, Noé sai da arca e agora ele começa a pensar, bem, e se a gente continuar a se multiplicar e se desviar dos caminhos do Senhor, será que ele vai enviar outro dilúvio e vai destruir todo mundo novamente? Bom, à luz desse texto, não, porque o próprio Deus fez uma aliança de que não mais faria aquilo, não mais exterminaria o homem da face da terra. E ele fala isso no capítulo 8, nós lemos, porque desde a sua infância, lá no versículo 21, nós lemos isso, no capítulo 8, verso 21, fala assim, e o Senhor sentiu o aroma suave da adoração de Noé, e disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância, nem tornarei a ferir de morte todo o ser vivo, como acabo de fazer. Então, por que Deus decidiu fazer isso? Ele mesmo decidiu isso, não por algo que Noé tivesse feito, mas o próprio Deus tomou essa decisão de preservar a vida humana, de não mais fazer isso. Porque fica fácil quando a gente vem lendo o texto, como a gente tem feito aqui na igreja, cada capítulo, no domingo praticamente, porque aí a gente percebe, se Deus fizesse isso, daqui a 10 gerações ele tinha que mandar outro dilúvio. E depois de novo, então, o próprio Deus, veja, olha, o homem é má continuamente, a corrupção do seu coração, então não tornarei mais a destruir esse homem. E aí no verso 9, Deus manifesta essa decisão, porque veja, no verso 21 do capítulo 8, é como se Deus estivesse falando com ele mesmo, é Deus falando consigo mesmo, seus pensamentos. Mas no capítulo 9, ele externa esses pensamentos, ele expressa esses pensamentos para Noé. Ele compartilha com Noé aquilo que ele vai fazer e estabelece com Noé, então, essa aliança. Dentro desses versículos que nós lemos, então, a gente vai perceber essas instruções de Deus. Essas instruções de Deus que vêm firmadas por essa aliança, e o símbolo dessa aliança é o arco que aparece nos céus, é o arco-íris que aparece depois do dilúvio. Primeira coisa que nós vemos nesse texto é vemos Deus multiplicando a vida. Então, Deus agora ele vai multiplicar a vida, ele vai dar uma ordem para que se multiplique a vida. Ele repete essa ordem 2 vezes. Deixa eu só explicar uma coisa que eu quero fazer hoje aqui com os irmãos. Preste atenção em mim. A gente vai passar por alguns detalhes no texto, eu pretendo apenas explicar o significado de alguns detalhes do texto. E depois a gente propor algumas aplicações práticas. Tá bom? Então, fique tranquilo, não é uma aula, é um sermão,
Mas antes de chegar na parte da aplicação, eu preciso te explicar alguns significados desse texto, tá bom? Para a gente poder chegar lá no final, a gente chegar todo mundo junto, tá? Então tenha um pouco de paciência comigo. Eu sei que vai parecer um pouco de aula, mas não é o propósito, mas o objetivo é a gente poder entender o porquê dessas aplicações, quanto elas são importantes nessa passagem. Às vezes, numa leitura assim corrida em casa, né, lendo a Bíblia para orar e orando, você talvez não tenha percebido alguns detalhes importantes nesse texto. E aí eu quero novamente repetir, agora sim, para você poder enxergar isso junto comigo, para a gente enxergar isso junto. Esse primeiro momento do texto, a gente vai ver a instrução para que se multiplique a vida. Pastor, onde é que está isso? Isso aparece no verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E no verso 7, frutificai e multiplicai, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Você lembra que Deus deu essa ordem também para outra pessoa, ou melhor, para um outro casal? Lembra disso? Para Adão e Eva, certo? Então agora Deus está fazendo a mesma coisa com Noé. Uma vez que toda a raça humana foi exterminada, nós podemos ver que em Noé ele está sendo como uma espécie de segundo Adão. Coloca um grande aspas aí, né, nessa expressão segundo Adão, mas só para a gente entender. Agora está recomeçando a partir de Noé. Então, por isso a ordem do Senhor de que eles multiplicassem, de que eles tivessem filhos. Aqui é literalmente para que tanto Noé com a sua esposa, como os filhos de Noé com suas mulheres também, que estavam preservando na arca, se multiplicassem. Agora também todos os animais que saíssem da arca também iriam se multiplicar e povoar a terra. Então agora a ordem é: tenham filhos. Tenham filhos. A fé no Senhor havia salvo Noé, sua família, seus filhos e as esposas de seus filhos. E agora caberia a eles povoarem a terra com seus descendentes. Importante a gente lembrar que dos descendentes dos filhos de Noé virá Abraão, e de Abraão, Jacó, e de Jacó, todo o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. E da descendência desse povo vem quem? Jesus. Por que isso é importante, pastor? Quem está vindo em todos os domingos lembra disso que a gente falou. Lá em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa, e a promessa era que um descendente viria, um filho da mulher viria, para redimir o homem dos seus pecados, da sua condição de pecador, e esse descendente da mulher teria poder para pisar a cabeça da serpente, certo? Se eles não multiplicarem, como o descendente virá? Faz sentido? Então eles precisam ter filhos, eles terão filhos, e dos seus filhos nascerá aquele que virá realmente redimir. Lembra que eu disse isso também quando a gente leu sobre o nascimento de Noé? O que significa a palavra Noé? Quem acertar ganha uma caixa de bombom. Já tô... Eu jurava que ninguém ia acertar, mas alguém ia acertar. Brincadeira, mas é isso aí mesmo. Estou devendo aqui, vou pagar minha dívida. Mas é isso, descanso. E por que o Lameque põe o nome do seu filho de descanso? Porque ele acredita que aquele menino ele tem a esperança, né? Ele acredita não, mas ele tem a esperança, aí sim seria uma palavra melhor, de que aquele menino possa redimi-los da sua condição do pecado. Então aquele menino traga alívio, traga descanso para a raça humana. Eu não acredito que seja à toa, porque acho que Deus não faz nada à toa, tenho certeza, plena convicção de que Deus não faz nada à toa. E aquele menino que chama descanso vai andar com Deus, e Deus vai achar graça dele. E diante de uma sociedade corrompida, Deus preserva justamente quem? Aquele menino, aquele homem, né, na verdade, que anda com Deus, que se desvia do mal, que era justo e íntegro diante do Senhor. Deus acha graça nele. Então, a ordem é que eles tenham filhos, e fica fácil a gente perceber isso, por quê? Porque o tempo todo nós vimos falando sobre a semente, a importância do menino que nasceria, do filho de Eva que nasceria para redimir o homem dos seus pecados, como a gente leu lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Agora, uma observação importante também a se fazer nesse ponto. Quando Deus fala para os homens, para aquele povo, para eles multiplicarem, o povo de Israel também
vai receber essa mensagem, lembra que Moisés escreveu, certo? Moisés escreveu para o povo de Israel está prestes a entrar em Canaã, e eles então irão ocupar aquela terra. E aquela terra é muito grande, é muito vasta. Então é necessário também que as famílias façam o quê? Se multipliquem, que eles tenham filhos. E à medida em que eles vão multiplicando e tendo filhos, eles vão povoando toda aquela terra. Eles vão ocupando, vão tomando posse de toda aquela terra. Isso é muito importante. Por quê? Porque ao longo de toda a Escritura, quando nós lemos sobre Deus dando filhos ao seu povo, isso é sempre, note, é sempre visto como um sinal de bênção. Quando Deus dá filhos ao seu povo, isso é sempre visto como o favor de Deus com o seu povo. Deus abençoando o seu povo, Deus abençoando aquela comunidade, fazendo com que aquela comunidade frutifique, se multiplique. Fazendo como? Como é que Deus faz isso? Como é que é o sinal que Deus demonstra o seu favor pelo seu povo? Dando filhos. Então os filhos são sempre, sempre um sinal de recompensa, de tesouro, de bênção. Os filhos na Bíblia são descritos como essa herança que o Senhor dá para o seu povo, como um sinal da sua bênção, nunca como um sinal de maldição. Agora, como isso se aplica também para nós hoje? Essa eu quero antecipar, porque eu acho que essa é importante, porque hoje, muitas vezes, a gente percebe na sociedade, né, principalmente lá fora, as pessoas que não creem em Cristo, não creem em Deus, vendo os filhos como um acidente da natureza, né? um acidente, um empecilho para as conquistas profissionais. Então, o casal tem seus sonhos, suas aspirações, querem fazer conquistas profissionais, e aí, se tiver um filho, isso vai atrapalhar, então é melhor que não tenham filhos. Ou uma espécie de empecilho em relação aos seus recursos, né? Mais alguém para consumir os poucos recursos que nós temos. Então, se tivermos um filho, nossa circunstância é difícil, a gente está passando algum tipo de dificuldade financeira, e se tivermos um filho, isso vai piorar ainda mais. Esses são apenas alguns, né? Os 3 exemplos aí mais tranquilos. Poderia citar só mais um, que eu acho que é um outro extremo também, mas que infelizmente a gente tem visto hoje, que é o pensamento de que uma família cabe, né, um casal, cabe vendo aquela criança como uma espécie de prejuízo para si mesmo, para a sua própria vida, ou um erro, e aí então decidem pelo aborto. Eu acho que essa passagem tem uma certa ligação também com isso, ela aponta também para isso, para uma ordenança clara de Deus de que as famílias tenham filhos, de que os casais tenham filhos. E o filho nunca será um acidente da natureza, nunca será um impedimento às suas conquistas, nunca será alguém para consumir os poucos recursos financeiros que aquela família tenha, nunca será um cenário, uma situação para se pensar em aborto. Na Bíblia, à medida em que nós vamos lendo à luz das Escrituras, as pessoas na Escritura jamais pensariam no filho dessa maneira, como a gente tem visto nos dias de hoje. Isso mostra também o tamanho da corrupção humana que nós estamos vivendo nesse tempo, e o quanto nós estamos distantes da palavra. Você consegue imaginar alguma dessas pessoas na Bíblia pensando que o filho fosse um acidente da natureza, um empecilho para as conquistas profissionais, alguém para consumir recursos da casa? O filho era sempre motivo de bênção, independente da circunstância que aquele casal estivesse vivendo. Porque se Deus deu o filho, Deus dará também os meios de sustentá-lo, amém ou não? Ou nós cremos nisso enquanto verdade, ou nós não cremos que Deus é o nosso pastor e por isso Ele provê de maneira que nada nos falte. As pessoas na Bíblia, nos tempos bíblicos, os casais jamais pensariam nos filhos dessa maneira. Mesmo em qualquer circunstância, e por mais difíceis que fossem as circunstâncias, ao longo das histórias bíblicas, nós vemos sempre aquele casal recebendo o filho como quem recebeu uma dádiva de Deus, como quem recebeu a herança do Senhor, um tesouro precioso que deve ser guardado, protegido e, no momento certo, investido, para que esse tesouro manifeste a glória de Deus. Então,
Por isso nós vemos Deus aqui multiplicando a vida na terra, e isso deveria servir para nós também como um incentivo. Ter filhos. Filhos são uma bênção, filhos são herança do Senhor. Mesmo num cenário, às vezes, caótico, numa sociedade corrompida pelo pecado, né? Os filhos sempre serão um sinal da dádiva de Deus para as nossas vidas e para a vida de qualquer família. Uma segunda coisa que nós vemos nesse texto é Deus não apenas multiplicando a vida, mas provendo meios para sustentar a vida humana. Então Deus aqui, no verso 2, vai falar, olha, todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós, são entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento. Muitos comentaristas discutem, né, se antes do dilúvio o homem era vegetariano, né, se a gente não podia comer churrasco, basicamente isso. Bom, brincadeira à parte, o texto bíblico não nos dá tanto embasamento para sustentar essa ideia, mas o fato é que se o homem não comia a carne até o dilúvio, depois do dilúvio ele passou a comer, e isso não era um pecado. O próprio Deus está dizendo aqui, tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como toda planta verde eu vos dei tudo. Então é muito claro aqui o mandamento do Senhor, né? Essa ideia de que o que agrada a Deus seria que você fosse vegetariano, não se aplica para o Noé. Noé sim comia churrasco. Não é brincadeira, tá, irmãos? Mas tem gente que vai defender esses absurdos bíblicos, mas o texto é muito claro. E é óbvio também as motivações para isso. Se Deus deseja preservar a vida daquela família e os filhos dele, e agora eles estão num cenário em que o dilúvio, né, acabou com tudo, como é que eles vão sobreviver? Eles vão ser caçadores. Os animais vão se multiplicar, porque agora tem espaço, eles vão demorar um bom tempo, né, até terem predadores ali que caçam. Então as espécies vão se multiplicar, e no que as espécies se multiplicarem, Noé e seus filhos irão caçar, irão viver da caça. Caim vivia da agricultura, Abel vivia do pastoreio, e Noé e seus filhos vão viver da caça. Então Deus está provendo os recursos para manutenção, para sustento dessa vida e dessas famílias, e também para os próprios animais. Então Deus fez de Noé e seus filhos caçadores também por conta disso. Agora, um detalhe importante que às vezes passa despercebido no texto é o verso 4, quando ele diz assim, mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Aí por que isso é importante, pastor? Isso vai ficar mais claro para nós quando a gente chegar na lei de Moisés, porque na lei vai dizer que o sacrifício também deve ser apresentado e o sangue deve ser derramado. E por que o sangue deve ser derramado no culto a Deus? Porque uma vida paga o preço de uma vida. Então, como o nosso pecado tem a punição de ser pago pela morte, aquele animal que era morto no altar, ele representava a vida. A minha vida, por exemplo, que pequei, não é tirada, mas a vida do animal é tirada no meu lugar. Então, o sangue derramado representa ali o preço pago pelos nossos pecados. Isso é importante na lei de Moisés, por quê? Porque nós sabemos que um dia também virá o descendente da mulher que derramará o seu sangue pelos nossos pecados. Então, dessa maneira, a instrução de Deus para Noé já é um apontamento não apenas do culto que agrada a Deus. Vou explicar. O que eu quero dizer com um culto que agrada a Deus? Porque eu já expliquei isso em mensagens anteriores, mas tinha gente que não estava aqui. Lembra que quando Adão e Eva pecam, eles tentam fazer roupas de folha e isso não dá certo? Aí Deus vai lá e faz o quê? Mata um animal e com a pele daquele animal faz roupas para eles? Naquele momento, quando Deus mata o animal para fazer roupas para eles, eles entendem que o pecado deles foi pago com sangue, porque um animal morreu. Quando Abel vai apresentar uma oferta a Deus que agrade ao Senhor, o que ele pensa? A adoração que agrada a Deus é o quê? Sangue derramado. Então, Abel vai diante do Senhor, apresenta a sua oferta e sacrifica um animal. E por isso Deus aceita de Abel, mas não aceitou a de Caim. Não é que Deus não aceitou a de Caim porque Deus preferia carne e não fruta.
Não é isso, mas porque a adoração que agrada a Deus era a adoração que representava o preço pago pelo pecado. Nós vamos entender isso depois na lei e vamos entender isso muito mais claramente quando o próprio Jesus vem e entrega-se naquela cruz, derrama o seu sangue para perdão dos nossos pecados. João declara a respeito dele: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele derramar o seu sangue. No terceiro momento aqui no texto, nós vemos Deus protegendo a vida. Então, Deus multiplica a vida, Deus sustenta a vida e Deus protege a vida. A partir do verso 5, ele vai dizer: certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, eu cobrarei todo animal, como também do homem, sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. A vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus o fez à sua imagem. Então, porque Deus o fez à sua imagem, aquele que mata um homem, aquele que é homicida, aqui não está falando da morte tentando se defender, tá certo? Por exemplo, alguém tenta atacar você e você se defende, e aí no que você tenta se defender, aquela pessoa morre. Isso era permitido pela lei. E não está falando disso, ele está falando do cenário mais parecido com o que nós vimos quando a gente leu lá dos filhos de Caim, que matavam pessoas e se orgulhavam dos seus feitos, que tiravam a vida humana. Ele fala lá: matei um homem porque me feriu, e o outro porque, basicamente, porque pisou no meu pé. E ele se orgulha disso. Aqui Deus está falando: se o homem fizer isso, ele vai pagar com sangue, porque o seu semelhante foi feito à minha imagem. Então, porque Deus fez o homem à sua imagem, aquele que mata um homem, ele está, de certa maneira, atacando o próprio Deus. Então, o homicida, ele está, de alguma forma, também declarando o seu ato contra Deus, não só contra aquela pessoa, mas contra Deus. Isso era tão sério que na lei, nós vamos ver, se a gente caminhar também por Êxodo, né? E Levítico, nós vamos ver que se um animal, olha só, um animal, porque eu não sei se você percebeu o que a gente leu: o sangue da vossa vida eu cobrarei de todo animal, como também do homem. Então, até se um animal tirasse uma vida humana, Deus cobraria o sangue do animal. Olha que interessante. E aí lá na lei Moisés vai declarar: olha, se por exemplo, um boi chifrou um homem, e esse homem veio a morrer, a lei dizia: o boi deve ser morto, porque matou o homem. E se o boi, olha só, e se o boi era chifrador, e ele se soltou, e o dono, sabendo que ele era chifrador, não fez nada para prender, e ele chifrou um homem, matou o homem, o boi vai morrer e o homem vai morrer. Para você ver como é que isso era sério. Mas dessa forma, o que Deus está fazendo? Deus está preservando a vida. Deus está protegendo a vida humana. E na última sessão do texto, a sessão mais longa, aí desde o 8 até o 17, nós vamos ver Deus prolongando a vida humana. Então vamos ler novamente, e aí fica mais fácil para a gente vir comentando. Olha, Deus também disse a Noé e a seus filhos: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então, primeiro aqui é Deus prometendo que jamais mandaria outro dilúvio, de que agora os seus descendentes poderiam ficar em paz, tranquilos, porque Deus não mandaria mais a sua justiça nesse momento. Então eles poderiam desfrutar de uma vida sem se preocupar toda vez que começasse a chover. Imagina como é que essas palavras são importantes. Porque só para explicar uma outra coisa que a gente já passou também. Quando vem o dilúvio, nunca tinha chovido sobre a terra. Você lembra disso? Ou não? Se não, você coça a cabeça assim para eu entender que você não entendeu. Não tinha chovido. Então, quando vem a chuva, é um dilúvio. E esse dilúvio exterminou os homens da face da terra. Agora você imagina lá, está lá Noé, seus filhos, a esposa dos seus filhos, os seus netinhos e tudo mais, e de repente começa a chover. Ele ia pensar o quê? De novo. Deus vai exterminar o homem de novo. Mas agora não.
ele tá em paz. Seus filhos estão em paz, porque Deus acabou de dizer: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E na aliança de Deus tem um detalhe interessante, porque por 7 vezes ele vai usar a expressão de preservar os seres vivos. 4 vezes ele fala sobre todo ser vivo, e 3 vezes ele vai usar a expressão todas as criaturas. Todo ser vivo, todas as criaturas. Então, pelo menos 7 vezes Deus está falando sobre o quê? Sobre preservar a vida, para que a vida se prolongue na terra, para que a vida continue na terra. Então, lá no verso 10, ele vai dizer: e com todo ser vivo, aí se você quiser contar, você pode contar 1, né? Todo que está convosco, e todas as aves, com todo o gado, e todo animal selvagem, com todos os animais que saíram da arca, sim, com todo animal da terra, sim, faço a minha aliança convosco, com todas as criaturas. 2, nunca serão destruídas pela água do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo ser vivo. 3, que está convosco por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da minha aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nelas. Agora você não vai ficar nervoso se aparecer as nuvens, começar a chover, você não vai ter medo de que Deus vai destruir você de novo. Não, porque ele vai mandar as chuvas, mas também junto com as nuvens ele vai mandar o arco, e então o homem se lembrará da aliança que ele tem com o seu povo. Verso 15: e então me lembrarei da aliança que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo. 4, e todas as criaturas. E as águas jamais transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. 5, o arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo. 6, de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: esse é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. 7, então por 7 vezes Deus está repetindo: olha, eu vou preservar todas as criaturas, vou preservar os homens, vou preservar os animais, um sinal claro do meu amor, sobre não apenas o homem em si, mas também com os animais e com toda a sua criação. E como marca dessa aliança, ele mandaria um sinal. Sempre que Noé ou seus filhos vissem um arco-íris, eles poderiam se lembrar da promessa de Deus, de que não enviaria mais uma tempestade para destruir a raça humana. Eles não precisariam mais ter medo toda vez que começasse a chover, pois esse era o sinal de Deus com o seu povo. A primeira coisa para a gente observar sobre essa parte do texto é: que coisa maravilhosa é essa? O nosso Deus é um Deus eterno, nosso Deus é um Deus todo-poderoso, o nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que simplesmente não precisa de absolutamente nada, não tem necessidade ou falta de coisa alguma, mas ainda assim, mesmo sendo tão grande, tão maravilhoso, ele decide fazer uma aliança com o homem. Sendo um homem tão pequeno, tão fraco, tão falho, tão pecador, e ainda assim Deus nos oferece o seu amor, a sua graça, o seu favor. Isso é algo maravilhoso de nós vermos nessa seção do texto. Agora, eu queria propor algumas aplicações também, especificamente sobre essa parte, porque uma coisa que eu percebo nesse fragmento, nessa pequena seção do texto, é que Deus até permite, né, irmãos, que tempestades venham sobre nós. Deus até permite que tempestades venham sobre nós. Mas agora, como sinal da sua aliança, Deus está declarando: não é? Pode até vir que chova, pode até ser que chova. Porque, veja, Deus não está prometendo que não vai chover. Você leu isso? Eu não li isso. O texto não diz que não vai chover. Deus não disse que não vai mais ter tempestade. Deus só disse que as tempestades que virão, ou que possam vir, elas não vão te destruir. Elas não irão te destruir. E assim também é muitas vezes na nossa vida. Deus até permite que tempestades venham sobre nós, mas como sinal do seu amor para conosco, do seu favor, da sua graça, Ele não permite que essas tempestades nos destruam. O seu amor nos guarda, nos protege. Deus pode até permitir, então, que elas venham, né? Mas lá no céu, depois que tudo passa,
Ele conserva as nossas vidas com seu amor fiel, e no final da tormenta, Ele então revela o sinal da aliança que Ele tem eterna conosco. Como disse o salmista Davi, no Salmo 136, verso 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nem sempre no meio da tempestade a gente consegue dizer essas palavras, né? No meio da tempestade, dos turbilhões que vêm sobre a nossa vida, a chuva, os trovões e o medo, o pavor, mas aí depois que tudo aquilo passa, você consegue olhar e ver o sinal de Deus, e ver que o amor e a graça de Deus preservou você em vida, e aí você pode declarar, como declarou o salmista, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor verdadeiramente dura para sempre. Outra lição que aprendo nesse texto é que o arco-íris nos faz lembrar dessa fidelidade de Deus. Ele sempre cumpre o que diz. Até hoje, Deus tem preservado sua palavra, Deus zela pela sua palavra para cumprir, e até hoje a raça humana consegue perceber, todas as vezes que chove, nós olhamos no céu, vemos o arco-íris e nos lembramos de que Deus é fiel com a sua palavra. Aquilo que Deus falou tem se cumprido até o dia de hoje, assim o será, porque Deus zela pela sua palavra. Então esse arco também representa para nós essa fidelidade de Deus. Outra lição que aprendo nesse texto é que Deus não prometeu que não teríamos mais essas tempestades, como já falei aqui, mas que Ele seria conosco. E isso também me faz lembrar Isaías, capítulo 43. Isaías 43, eu vou fazer questão aqui de abrir para ler para você no verso 2, quando fala assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória ao nome do Senhor, que embora muitas vezes a gente enfrenta tempestades mesmo, Ele não nos prometeu a ausência dessas tempestades, mas Ele está conosco no meio dessas tempestades a nos livrar sempre. Outra lição que aprendo nesse texto é que o arco é sempre um instrumento de guerra, né? É sempre visto como um instrumento ou de caça ou de guerra, mas é sempre com o objetivo de disparar uma flecha, né? Seja para ferir um animal na caça ou para ferir um outro ser humano numa atitude de guerra. Deus havia declarado a sua justiça e a sua fúria sobre o homem. Então a gente pode dizer que Deus tinha disparado o seu arco de cima para baixo, né? Declarando justiça sobre o homem quando ele envia o dilúvio e aniquila a raça humana. Mas agora o arco inverteu. O arco não está mais assim, ele está assim. Ele está apontando para o céu. É como se o próprio Deus, numa atitude, olha, eu lancei justiça sobre vocês, mas agora eu viro esse arco para mim mesmo e vou levar sobre mim essa justiça. Uma declaração do amor de Deus de que não mais destruiria a raça humana com o dilúvio, mas também agora um arco virado para cima. Deus anunciando que levaria sobre si a sua justiça. E nós vimos isso em quem? Em Jesus. Deus, quando envia Jesus para morrer pelos nossos pecados, Deus celebra a sua justiça nele mesmo, para que eu e você fôssemos preservados. Deus virou para si e tomou sobre si o castigo dos nossos pecados. E ao fazer isso, Deus então fez com que o arco, que seria um símbolo ali de guerra, se tornasse agora um símbolo da sua graça, do seu favor sobre os homens. E por fim, outra lição que tiro desse texto é que o arco-íris agora ele pode ser visto por todo lugar no mundo. Você já pensou sobre isso? Todo lugar no mundo, depois que chove, as pessoas podem ver o arco-íris. Porque isso não ficou só para Noé, não ficou só para os filhos de Noé, não ficou só para a nação de Israel, mas isso ficou como um sinal ao mundo inteiro da aliança que Deus fez com a sua criação, do amor eterno do Senhor, de levar para si mesmo o fruto da sua justiça para preservar a raça humana. E todos os homens de todos os lugares, de todos os povos, de todas as etnias podem ver isso, a declaração do amor de Deus nos céus. E isso é algo também muito maravilhoso que esse texto traz para nós. Bom, irmãos, diante dessa palavra,
que nós podemos tirar como a grande ideia desse texto? Deus, ele multiplica a vida, Deus, ele provê para preservar, para sustentar a vida, Deus protege a vida, Deus prolonga a vida. Então, o tempo todo nós estamos vendo que as atitudes de Deus em favor da vida humana, o favor de Deus imerecido sobre a raça humana, nos dando uma oportunidade de ter uma vida. É isso que Deus estava dando a Noé, uma oportunidade de viver, de ter filhos, de ver seus netos, de criar seus filhos, de ver os filhos dos seus filhos crescendo e se desenvolvendo, de experimentar o gosto, os sabores, as belezas da vida. Olha como a vida ela é mais colorida quando a gente entende que nós devemos ter uma aliança com o Senhor de compromisso, de fé e de obediência. Olha como a vida ganha cor. Aqui nós estamos vendo a vida ganhando cor. A vida sem essas coisas seria uma vida em preto e branco. Como você olhando para uma televisão antiga, em preto e branco, sem vida. Mas aqui não, aqui nós estamos vendo Deus dando a Noé a oportunidade de enxergar a vida com um colorido, de ver a beleza das plantas novamente, das flores, das frutas, as cores, os sabores, os cantos dos pássaros, o gosto do alimento, a alegria de pegar uma criança no seu colo, um netinho ou um filho. Deus está dando esse colorido para a vida de Noé. Irmãos, eu tenho aprendido que todo aquele que realmente tem uma aliança com Deus tem a vida que vale a pena. Mas todo aquele que não tem uma aliança com o Senhor vive uma vida sem vida. Então, que tipo de vida é esse que você quer viver? Que tipo de vida você realmente quer viver? Que tipo de vida você tem vivido? Uma vida em preto e branco? Ou uma vida regada do colorido, desse arco-íris que desfruta, que celebra aquele que tem uma aliança com o Senhor? Que tipo de vida você tem vivido ou que tipo de vida você quer viver? Essa vida está disponível para nós, por meio de Jesus. A gente falou sobre isso aqui. Jesus levou sobre si a justiça pelos nossos pecados para que você tivesse uma oportunidade de perdão, para que você tivesse uma oportunidade de celebrar a vida. Quando eu estava preparando esse sermão, eu li uma história do Moody, que me lembrou uma experiência que eu tive. Eu não gosto de ficar contando muito caso pessoal, mas essa eu vou contar porque eu acho que vale a pena. Eu já encerrei, então que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, mas eu quero compartilhar com você uma experiência. E uma vez eu estava vivendo um momento muito triste, algumas coisas estavam acontecendo e eu estava realmente andando muito para baixo. E aí, numa noite, eu indo para casa, eu comecei a orar e falar com Deus, e eu tive uma daquelas orações que realmente mudam a nossa vida, né? Onde a gente fala aquilo que a gente não tem coragem de falar para mais ninguém, mas ali está só você e Deus. Eu estava no meio da rua e eu comecei a falar aquilo em voz alta, ou eu ia parecer maluco, mas aquilo tudo estava me sufocando, eu precisava falar aquilo para Deus, e depois que eu coloquei aquelas coisas para Deus, e Deus, então, trouxe paz ao meu coração, trouxe alívio diante daquelas tempestades ao meu coração. No dia seguinte, eu lembro que, por incrível que pareça, estava frio no Rio de Janeiro, né? Isso é meio raro, mas estava frio naquele dia. Mas aí, quando eu fui para a rua, e eu estava lá no meio da rua, e eu estava andando, mesmo num tempo frio, e eu senti como se uma onda de calor assim, me abraçasse, e eu olhei para o céu e vi a luz do sol, e parece que tudo tinha ganhado luz, tinha ganhado vida naquele momento, e eu senti como se a presença do Senhor me abraçasse, e dentro de mim, eu senti o Espírito Santo ministrando no meu coração, dizendo: você não está mais sozinho, você não está sozinho, eu estou com você. E eu senti a presença do Senhor ali me abraçar, e naquele dia eu lembro dessa manhã, assim, como uma manhã cheia de brilho, cheia de luz, de vida. Às vezes você chegou aqui e você está passando um momento muito difícil na sua história, de tempestades, de turbulências, de medo, pavor, inclusive, diante do verdadeiro dilúvio que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que, assim como Deus fez, Noé encontrou favor diante do Senhor, e Deus fez uma aliança com Noé, porque Noé confiou, Noé teve fé no Senhor, no favor do Senhor, e Deus assim estabeleceu essa aliança com Noé, e deu vida, deu colorido para a vida de Noé,
Deus também pode fazer isso na sua vida. Deus também pode fazer isso. Então, talvez hoje também seja a sua noite de dizer para o Senhor aquilo que você não tem coragem de dizer para mais ninguém. E sair daqui com a certeza de que você e o eterno Deus têm uma aliança. Tem uma aliança. Como ele diz em Jeremias 32:40, e farei convosco uma aliança de favor eterno, e nunca vos deixarei de fazer o bem. Porei o meu temor dentro dos seus corações, para que nunca se apartem de mim.